Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Preparo dos municípios para enfrentar o Super El Niño é tema de audiência pública. Frente Parlamentar apresenta dados em defesa das unidades de conservação do Estado. Exposição na entrada do Palácio Farroupilha fala da violência cotidiana contra as mulheres. E você vai ver ainda. Violonista Andréa Perrone faz show instrumental no Sarau do Solar. Uma audiência pública na segunda-feira discutiu a preparação dos municípios para a chegada do Super El Niño. O encontro foi realizado no plenarinho do Palácio Farroupilha por iniciativa da Comissão de Segurança e Serviços Públicos. O El Niño é um evento climático. Ele acontece quando as águas do Oceano Pacífico aquecem mais que o normal. Isso muda a circulação dos ventos e a distribuição de calor e umidade no mundo todo. Aqui no sul do Brasil, ele provoca mais chuvas. Segundo especialistas, em 2026, o período de maior alerta meteorológico será a primavera. A audiência pública da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado trouxe ao Parlamento Gaúcho autoridades e especialistas na área. O objetivo foi entender mais sobre as medidas de prevenção necessárias contra eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, além de avaliar o quanto os municípios estão preparados para a chegada do chamado Super El Niño. O professor e vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS deu mais detalhes sobre o fenômeno. Bem, as projeções, os modelos climáticos aí estão apontando um evento que a gente ainda não registrou, desde 1990 que a gente tem esses registros, aí vai ser a primeira vez, se as previsões se confirmarem, da gente ter uma temperatura acima de 3 graus na superfície do Oceano Pacífico. E isso muda toda, a parte meteorológica, as correntes oceânicas, correntes atmosféricas, O El Niño pode ocorrer a cada 2 anos, tendo até 7 anos de diferença entre um e outro. Quando chega ao Brasil, as consequências são diferentes para cada região. Enquanto o Sul enfrenta maior volume e frequência de chuva, o Norte e Nordeste sofrem com o aumento da seca. A gente não tem como ter certeza que um El Niño mais forte nos trará maiores inundações. Então isso ainda é parte da pesquisa, a gente está com uma amostra muito pequena, a gente tem dados desde 1990. Então a gente está falando aí de pouco mais de 30 anos de dados. É importante ressaltar que as enchentes que atingiram o estado em maio de 2024 foram resultado de uma combinação de fatores. Além do El Niño, existia um bloqueio atmosférico e o aquecimento do Atlântico. Todos esses fenômenos impediam que a chuva fosse para outras regiões, o que aumentou o nível dos rios. O professor e diretor do Centro de Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas alertou sobre a importância do suporte aos moradores de municípios já atingidos em outros eventos climáticos. As cidades que são vulneráveis aos desastres climáticos, elas são vulneráveis independente do padrão de clima que se desenvolve. Na realidade, o que se espera hoje, de acordo com o monitoramento da água do Pacífico Equatorial, é que nós tenhamos um El Niño muito forte, uma probabilidade de mais de 80%, de acordo com as últimas atualizações da NOAA, Mesmo com tecnologia avançada, os equipamentos das universidades e institutos conseguem prever eventos extremos com pouca antecedência, apenas de 3 a 5 dias antes deles acontecerem. E a tendência é que esses fenômenos fiquem ainda mais agressivos. Os modelos climáticos com cenários de mais emissão de gases de efeito estufa apontam isso, Com uma atmosfera mais quente, esses fenômenos acabam tendo uma dinâmica muito maior, uma potência maior, a gente vai ter mais umidade disponível na atmosfera. Então a tendência é que esses fenômenos fiquem mais intensos, ou também a gente pode falar que eles fiquem mais frequentes. Uma coisa importante de se frisar é que cada El Niño tem um impacto diferente, cada El Niño tem um impacto singular. O ideal é monitorar
mensalmente, né, o clima e constantemente atualizar os boletins de monitoramento tanto da região do Pacífico Equatorial quanto do impacto. Nós temos modelos que hoje já prognosticam esse impacto, né? A Defesa Civil do Estado declarou durante a audiência pública estar mais preparada para auxiliar a população em caso de eventos extremos. Nós passamos pelos grandes eventos de 2023 e 2024 com 42 pessoas. Hoje nós temos uma estrutura muito maior que essa, uma estrutura que ela é pelo menos 4 vezes maior do que a estrutura que nós passamos pelos grandes eventos. Mas nós não tínhamos, por exemplo, engenheiros civis, arquitetos, geoprocessadores, geólogos, meteorologistas e hidrólogos. Hoje nós temos essa equipe, o que nos dá uma outra condição de atendimento aos municípios. A orientação para os gaúchos que precisarem da Defesa Civil é entrar em contato primeiro com o órgão municipal, através do telefone 199. Toda vez que nós temos notícia de uma eventual situação que fuja da normalidade, nós já mandamos efetivo, ajuda humanitária de forma antecipada para que, se necessário for, nós já estamos lá para dar o atendimento o mais rápido possível. Também na segunda-feira, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou uma audiência pública para a apresentação dos resultados de levantamento da Frente Parlamentar em Defesa das Unidades de Conservação do Rio Grande do Sul. Diversas entidades e representantes de associações de servidores participaram da audiência pública. O foco do debate foi mostrar a importância das unidades de conservação do Rio Grande do Sul e também os principais problemas enfrentados por essas áreas hoje no estado. Então a gente discute, trouxe algumas informações sobre questões que afetam, como a falta de previsão de orçamento e de aplicação de orçamento específico para as unidades de conservação, questões ainda relacionadas à infraestrutura, recursos humanos que ainda são muito frágeis, ainda prejudicam o ideal funcionamento. O biólogo e professor Paulo Braque destacou que medidas como o estabelecimento de metas e um plano de manejo ajudariam para que as unidades de conservação recebessem mais atenção dos governos. Eu trouxe aqui a necessidade de a gente ter metas anuais, né? Até 2030, que seriam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A própria ONU traz a questão, digamos, da biodiversidade, da terra, enfim. Então, nós temos que juntar, através dessa iniciativa aqui da Assembleia Legislativa, juntar instituições, Ministério Público, universidades, associações, enfim, e a gente juntar uma comissão junto com o governo e pedir que se assine um compromisso para que a gente consiga atingir algumas metas. Por exemplo, planos de manejo, que são o que define o que pode ou não ser feito dentro de uma unidade de conservação. Nós temos somente 9 planos de manejo constituídos entre 25 unidades de conservação. A procuradora do Ministério Público Estadual, Ana Maria Marquesan, afirmou que cuidar das UCs é um dever do poder público e que essa tarefa se torna muito mais relevante a partir das mudanças climáticas. E como essas unidades de conservação são locais onde nós temos ali um repositório muito importante de serviços ecológicos essenciais que são prestados pela natureza em prol da saúde das pessoas, da fauna, da flora, é muito importante que a gente garanta que essas não sejam unidades de papel, né? Que elas tenham a sua existência no plano real, que tenham guardas-parques, que tenham estrutura, planos de manejo, tenham os seus conselhos gestores funcionando. E o Ministério Público trabalha muito por essa realização, inclusive divulgamos aqui nessa sessão o guia prático, né, de atuação do Ministério Público em prol das unidades de conservação, que o CAOMA lançou ano passado e está aberto a toda a sociedade. Para a representante do Sintergs e ex-diretora do Parque Estadual de Itapuã, os ambientalistas precisam furar a bolha e dialogar melhor com quem está fora do meio científico. Deise Rocha defendeu que essa abertura será fundamental para que a sociedade compreenda o verdadeiro valor das unidades de conservação.
Eu acredito principalmente que a gente precisa abrir mais as unidades de conservação e a gente chama a responsabilidade para nós também, nós que estamos no dia a dia, para os ambientalistas furarem a bolha e poder abrir mais para que as pessoas entendam o verdadeiro objetivo de se proteger a unidade de conservação, que a gente não está ali apenas de brincadeira ou se protegendo uma área. Eu estava na Rádio Itapuã essa semana e o cara respondeu assim, Deise só se preocupa com o Parque de Itapuã, sabe? Então isso é muito estranho das pessoas não entenderem o valor que tem aquela área. O ponto principal é abrir isso não só para a sociedade, mas também para o poder legislativo, para que as pessoas entendam a verdadeira importância das áreas protegidas. Em reunião na terça-feira, a Comissão de Assuntos Municipais aprovou um projeto de lei com votação conclusiva que constava na ordem do dia. A Comissão de Assuntos Municipais aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que reconhece Alvorada como a cidade do cinema estudantil do Rio Grande do Sul. A proposição destaca o trabalho do município na promoção da educação, da cultura e da produção audiovisual feita por estudantes. Há mais de uma década, Alvorada se destaca como referência em educação audiovisual. Com iniciativas como o Festival de Cinema Escolar de Alvorada, o Clube das 5, o projeto Primeira Tela, o Centro de Educação Profissional Adelino Ferreira Borba e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Alvorada, o município consolidou o cinema como ferramenta de formação, arte e transformação social. O título de cidade do cinema estudantil reconhece essa trajetória e valoriza o protagonismo dos estudantes na produção audiovisual. Já na quarta-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor recebeu convidados no período de assuntos gerais. O colegiado também aprovou um item da pauta da ordem do dia. Na reunião da quarta-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um requerimento para a realização de audiência pública em data a ser definida. O tema do encontro vai ser o direito à instalação de estações de recarga individual para veículos elétricos em edificações residenciais e comerciais do Estado. No período de assuntos gerais, foram debatidas as garantias dos direitos do consumidor no âmbito das políticas de proteção animal. Os convidados da reunião relataram possíveis falsas denúncias contra eles relacionadas a maus tratos a animais. Uma das depoentes, Rosilene Machado, afirmou que seus animais domésticos foram retirados de sua guarda por uma policial que posteriormente foi afastada da corporação. Segundo Rosilene, depois disso, ela não conseguiu mais obter informações sobre o paradeiro dos animais. E veja depois do intervalo, Colégio João Paulo I recebe homenagem pelo alto desempenho no Enem. E você vai ver ainda, violonista Andréa Perrone apresenta show instrumental no Memorial do Legislativo. Nós já voltamos. E estamos de volta com o nosso Jornal Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento Gaúcho no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. No período do grande expediente da sessão plenária de quarta-feira, foi feita uma homenagem ao Colégio João Paulo I da Zona Sul da capital. O diretor do colégio homenageado esteve entre as autoridades presentes na cerimônia, juntamente com estudantes e professores. Eduardo Castro salientou a importância da homenagem recebida e a crença no ensino de qualidade. O Colégio João Paulo I tem se destacado pelo desempenho de seus alunos no Enem. Para o Colégio João Paulo I, receber a homenagem da Assembleia Legislativa é receber uma homenagem de todos os gaúchos por um trabalho muito bem realizado, um trabalho de dedicação à educação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que eu falo por uma comunidade que acredita no ensino, que acredita na excelência, que acredita no estudo, e quando a gente se esforça e trabalha para que isso aconteça, a gente, de alguma forma, contribui para o desenvolvimento do Estado. Então, eu espero que o exemplo do Colégio João Paulo I ele possa reverberar por todas as escolas do Estado do Rio Grande do Sul, assim como outras grandes escolas também lideram esse
esse processo, né, de idealizar a educação de qualidade no nosso estado. Na manhã desta quinta-feira, um curso foi oferecido a novos servidores sobre os diferentes setores da Assembleia Legislativa. Os novos servidores efetivos da Assembleia Legislativa participaram do curso de recepção e integração promovido pelo Departamento de Gestão de Pessoas para facilitar a adaptação às atividades da casa. A proposta foi apresentar os setores, esclarecer procedimentos e aproximar os novos servidores do funcionamento do Parlamento Gaúcho. Durante a programação, os participantes conheceram a estrutura administrativa e legislativa da Assembleia, o sistema eletrônico de informações, os setores de comunicação, cultura e memória, além de receber orientações sobre gestão de pessoas, benefícios e previdências complementares. Eric Vaz, novo servidor da Divisão da Biblioteca, Pesquisa e Extensão da Escola do Legislativo, contou sobre como a oportunidade foi construtiva para ter mais conhecimento sobre a Assembleia. Conhecer algumas das atribuições mais distantes do meu trabalho, principalmente questões como o que faz a polícia do Legislativo, como que funcionam alguns outros processos que eu não tenho nenhum contato, conhecer o histórico de algumas construções administrativas, que hoje a gente aprendeu sobre como foi o estabelecimento do SEI dentro da Assembleia. Está sendo bem interessante, estou conseguindo compreender como funciona o trabalho da casa, os outros setores além do meu, está sendo bem positivo. A iniciativa busca proporcionar uma integração completa dos novos servidores, contribuindo para que iniciem suas atividades com conhecimento sobre os processos internos e o papel da Assembleia Legislativa no atendimento à sociedade. O Espaço Carlos Santos recebeu uma exposição fotográfica nesta semana. As imagens mostram pessoas mascaradas durante ações cotidianas. Sejam bem-vindos à entrada do Palácio Farroupilha, um espaço por onde passam até 2.000 pessoas todos os dias. Um espaço que, nessa semana, nos convida a pensar. Quem nunca ouviu a frase mulher no volante, perigo constante? Ou então cruzou na frente de uma obra e ouviu os assovios e a famosa frase "Olá em casa"? Tudo isso são mini agressões que as mulheres sofrem diariamente e que já estão enraizadas na sociedade por culpa do machismo. A exposição Retratos da Violência Cotidiana é apresentada pela Casa de Acolhimento de Mulheres Vitória em Canela. É através de microagressões presentes no dia a dia de muitas mulheres que as fotografias fazem uma denúncia. Eu acho que uma microagressão que está bem presente nas obras é a exclusão da pessoa. As pessoas estão sempre de máscara, então a gente não sabe quem é aquela pessoa que está sendo agredida, porque a pessoa não é o foco da agressão, é sim o gênero. Cada quadro desses toca numa profunda realidade super atual e que se trata do ser humano como um todo. A gente não pode focar só em um âmbito, só numa direção, numa linha, porque os comportamentos, eles são comportamentos que se repetem. E por se repetirem e serem tratados como comportamentos normais, a gente precisa ser lembrado que isso não é normal, que a agressão à mulher não é normal. Os dados de violência no estado em 2026 chamam a atenção. Houve um aumento de 14% no número de feminicídios no primeiro semestre, além de mais de 10.000 medidas protetivas ativas. Mas a exposição traz uma violência que não deixa cicatrizes visíveis, e sim marcas que perpetuam a discriminação de gênero. A música instrumental foi a atração da edição do Sarau do Solar na noite de quarta-feira. Com uma técnica particular de tocar violão, Andréa Perrone apresentou o espetáculo Gira. O show ocorreu no Memorial do Legislativo. Amiga de longa data e fã de Andréa Perrone, Janete chegou cedo e, para não perder nenhum detalhe da apresentação, sentou na primeira fila, bem pertinho do palco. Eu não perco um show da Andréa, né? Eu estou em todos, mas é muito bom ter assim esses outros shows que a gente pode vir, que não precisa pagar, que é gratuito e com qualidade. Isso é muito importante.
Andréa Perrone apresentou o espetáculo Gira, que é o nome do álbum lançado em 2025. Segundo a compositora, um trabalho inspirado em lugares, pessoas e possibilidades. E é um disco que para mim é muito representativo, porque são músicas que já eram grandes sucessos nos shows e que agora ficaram com registro fonográfico, e é um disco que recebeu também o Prêmio Açorianos de melhor composição instrumental. Então, eu tenho muito carinho por esse trabalho e está tendo uma repercussão muito boa com o público. Andréa Perrone é natural de Porto Alegre. Em 2026, completa 15 anos de carreira solo. E a relação singular que estabeleceu com o instrumento que a acompanha no palco faz dela uma das artistas mais relevantes da música contemporânea brasileira. Uma técnica diferenciada de tirar melodias do violão. Com muita sensibilidade sonora, Andréa Perrone explora diferentes texturas musicais. Afinações alternativas conferem personalidade ao instrumental e ajudam na composição de uma identidade que soa assim tão bem aos ouvidos. E algumas técnicas que eu desenvolvi de um violão percussivo, técnicas estendidas. Eu acho que à medida que a gente usa outra afinação, cai num outro universo do violão, porque normalmente a gente estuda escalas, desenhos de acordes, que à medida que tu troca a afinação do violão, isso muda completamente, né? Muda a sonoridade do instrumento, a tensão das cordas, né? É um outro universo. A próxima edição do Sarau do Solar marcará o retorno do projeto cultural ao Teatro Dante Baroni, no Palácio Farroupilha, sede do Legislativo Gaúcho. Será no dia 29 de julho, para fechar o primeiro semestre. E atenção para as atrações. Orquestra de Câmara da Ubra e uma convidada mais do que especial, que é a pianista Olinda Alessandrini, e ela vai tocar junto com a orquestra, lembrando que a Olinda é a primeira artista a se apresentar no Sarau. Quando o Sarau começou, em 1993, ela foi a primeira artista que se apresentou, já tocou esse piano da Assembleia e volta ao palco, então, agora, junto com a Orquestra de Câmara da Ubra. E esta edição do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. Fique agora com mais um trecho do show de Andréa Perrone. Obrigada pela tua companhia, eu te vejo na próxima edição. Tchau!